Amigos do canal do Conhecimento, aqui estou de volta mais uma vez, trazendo assuntos que merecem a atenção por estarem hoje nos principais telejornais do mundo inteiro. Antes, porém, eu preciso me apresentar. Para aqueles que estão chegando agora, eu sou Armando Damit, professor e economista, que depois de aposentado resolveu transmitir cultura através deste canal. Nós não temos patrocinador, portanto, eu só peço que se inscrevam no canal, dê seu like e comente, compartilhe tudo que você viu por aqui. Assim, o canal não deixa de existir e nem cai no esquecimento. Cultura é vida. O assunto de hoje é importante, porque vai trazer até vocês o Estado de Israel, para que vocês avaliem melhor essa disputa entre povos árabes e judeus. Vamos ver a introdução do vídeo. O Estado de Israel está localizado no Oriente Médio, ao longo do Mar Mediterrâneo. O país faz fronteira com o Líbano, Síria, Jordânia e a Cisjordânia, com o Egito e a faixa de Gaza, e com o Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho. Israel é definido como um Estado judeu democrático, em suas leis básicas, e é o único Estado de maioria judia no mundo. O centro financeiro de Israel é Tel Aviv, enquanto Jerusalém é a cidade mais populosa do país e a sua capital, embora ela não seja reconhecida por parte da comunidade internacional. A população israelense, conforme definido pelo Escritório Central de Estatísticas de Israel, foi estimada em 2019 em 9 milhões de pessoas, das quais 6,7 milhões eram judias, e os árabes formando a segunda maior etnia do país, com 1,9 milhões de pessoas. A grande maioria dos árabes israelenses são muçulmanos, além de uma população menor, mas significativa, de beduínos do Negev e os cristãos árabes, além de outras minorias etno-religiosas, como os drusos, circassianos, samaritanos e maronitas. Israel é uma democracia representativa com um sistema parlamentar de representação proporcional e sufrágio universal, logo o voto. O primeiro-ministro serve como chefe do governo e o Knesset é o corpo legislativo do país. Israel tem uma das mais altas expectativas de vida do mundo e é considerado um país desenvolvido, sendo membro da OCDE, Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, e a ONU, Organização das Nações Unidas. O seu produto interno bruto, PIB, nominal, foi o 28º maior do mundo em 2022, e o país tem o maior padrão de vida do Oriente Médio. No entanto, organizações como a Anistia Internacional e Human Rights Watch criticam as políticas de Israel em relação aos palestinos. E, em contrapartida, os Estados Unidos e alguns países da Europa, como o Reino Unido e a Alemanha, apoiam Israel bélica e financeiramente. Em 1947, o Brasil presidia a Assembleia Geral das Nações Unidas, na sessão que aprovou a Resolução 181, também conhecida como Plano de Partilha da Palestina, que estabeleceu a criação do Estado de Israel em 1947. Oswaldo Euclides de Souza Aranha desempenhou um papel crucial na negociação e aprovação da Resolução 181. Ele foi responsável por liderar a sessão e facilitar o diálogo entre as diferentes delegações, buscando consenso para resolver a questão da Palestina. Por seus esforços na situação palestina, chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz de 1948. A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 29 de novembro de 1947, recomendando a adesão e implementação do Plano de Partilha da Palestina,
para substituir o mandado britânico em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, chefe executivo da Organização Sionista Mundial e presidente da Agência Judaica para a Palestina, declarou o estabelecimento de um Estado judeu em Eretz Israel, a ser reconhecido como Estado de Israel, independente do controle britânico. As nações árabes vizinhas ficaram insatisfeitas e invadiram o recém-criado país no dia seguinte. Em apoio aos árabes palestinos, Israel, desde então, travou várias guerras com os Estados Árabes e ocupou os territórios da Cisjordânia, Península do Sinai, Faixa de Gaza e as colinas de Golã. Partes dessas áreas ocupadas, incluindo Jerusalém Oriental, foram anexadas por Israel. Mas a fronteira com a Cisjordânia, até hoje, ainda não foi definida de forma permanente. Israel assinou o Tratado de Paz com o Egito e também com a Jordânia. Porém, os esforços para solucionar o conflito israelo-palestino está longe de ser encerrado com a paz. O que nos falta para entender o que está acontecendo é conhecer as raízes de Israel e a sua origem. Então, veja o seguinte: o primeiro registro histórico conhecido do termo Israel surge na Estela de Merneptah, monumento que celebra as vitórias militares do faraó Merneptah, datado do final do século XIII a.C. A tradição judaica dá como acrograma hebraico as iniciais dos patriarcas e matriarcas de Israel: Isaac e Jacó, Sara, Rebeca e Raquel, Abraão, Leia. Eu mencionei este acroma no vídeo Israel, suas lutas e tecnologia. A sua etimologia é sugerida na passagem do Gênesis, na qual Jacó luta com o anjo de Deus e o vence, após o que recebe de Deus o nome de Israel. O nome conteria assim um significado para a realização de um pacto entre Deus e Israel, mantendo a memória e identidade do povo através dos tempos, definindo as regras de sua relação com o divino. O atual país foi designado por Medina Israel, ou Estado de Israel, após serem rejeitadas as propostas como Eretz Israel, terra de Israel, Sião e Judéia. O uso do termo hebraico Israeli para se referir a um cidadão de Israel foi decidido pelo governo após a sua independência e anunciado pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Moshe Shareh. A história de Israel, como vocês podem ver, é muito antiga e abrange o período desde o século XX a.C. até a expulsão e diáspora do povo judaico no século I, na área compreendida entre o mar Mediterrâneo, o deserto do Sinai, as montanhas do Líbano e o deserto da Judéia. Na mesma região encontram-se os filisteus, fenícios, moabitas, idumeus, hititas, medianitas, amoritas e amonitas, que conviveram com os judeus. As fontes são a escrita clássica, como a Bíblia hebraica ou Tanakh, conhecida como Antigo Testamento, o Talmud, o livro etíope Quebra Nagast, de Nicolau de Damasco, Artapano de Alexandria, Filon e também Josefo. Outras fontes são os achados arqueológicos do Egito, Moabe, Assíria ou Babilônia, e os vestígios e inscrições no próprio território. A terra de Israel, conhecida em hebraico como Eretz Israel, é sagrada para o povo judeu desde os tempos bíblicos. De acordo com a Torá, a terra de Israel foi prometida aos 3 patriarcas do povo judeu, por Deus como sua pátria. Estudiosos colocam este período no início do 2º milênio antes de Cristo. A partir do século X a.C., uma série de reinos e estados judaicos estabeleceram um controle sobre a região, que durou cerca de 150 anos para o reino de Israel até a sua conquista pelos assírios em 721 a.C. e 4 séculos para o reino de Judá,
até a sua conquista por Nabucodonosor II em 586 a.C., até a destruição do Templo de Salomão pelos babilônios. Em 140 a.C., a revolta dos Macabeus levou ao estabelecimento do reino Hasmoneu de Israel, que durou 77 anos, até a conquista de Israel por Pompeu em 63 a.C., quando então se tornou um reino tributário do Império Romano. Sob o domínio assírio, babilônico, persa, grego, romano, bizantino e sassânida, a presença judaica na região diminuiu por causa das expulsões em massa. O fracasso na revolta de Bar Coquebas contra o Império Romano em 132 resultou na expulsão dos judeus em larga escala. Durante esse tempo, os romanos deram o nome de Síria-Palestina à região geográfica, numa tentativa de apagar qualquer laço judaico. No entanto, a presença judaica na Palestina manteve-se com o deslocamento de judeus da Judéia para a cidade de Tiberíades, da Galiléia. No início do século XII, ainda permaneciam cerca de 50 famílias judaicas na cidade. A terra foi conquistada pelo Império Bizantino em 638. A área foi dominada pelos Omíadas, depois pelos Abássidas, cruzados, e os Corésmios e os Mongóis, antes de se tornar parte do Império dos Mamelucos a 1516. E o Império Otomano em 1517. Embora a presença judaica na Palestina tenha sido constante, os judeus que sempre lá estiveram reduziam-se à pequena comunidade rural de Pequim, árabes em tudo exceto na religião. Durante os séculos XII e XIII, houve um pequeno, mas constante movimento de imigrantes judeus para a região, especialmente vindos do norte da África. Após o decreto de Alhambra em 1492, muitos judeus expulsos da Espanha partiram para a Terra Santa. Após 1517, sob o domínio otomano, a região tornou-se então uma província esquecida do Império, declinando em população devido à extrema pobreza, impostos exorbitantes, doença e muita falta de segurança. A população era majoritariamente muçulmana, da qual 10% eram católicos. Em 1777, judeus europeus começaram a voltar à região, juntando-se então à pequena comunidade local. Por volta de 1800, a população judaica já rondava os 3 milhões, vivendo nas 4 cidades sagradas: Jerusalém, Hebron, Safed e Tiberíades. Despreparados e sem conseguir arranjar emprego e impedidos de possuir terras, os judeus europeus viviam na miséria, sobrevivendo de favores. Na década de 1850, os judeus chegaram a constituir pelo menos a metade da população de Safed, Tiberíades e Jerusalém. Algumas fontes afirmam que a primeira grande onda de imigração moderna, conhecida como a primeira Aliá, começou em 1881, quando os judeus fugiram dos pogroms. Era uma perseguição a um grupo étnico ou religioso, porém tolerado pelas autoridades. Outras já afirmam que apresentam dados que demonstram que os fluxos de imigração judaica provenientes da Europa entre os anos de 1880 a 1929 tinham como destino, em sua maior parte, os países americanos, inclusive o Brasil, e não a Palestina, para onde se dirigiu um número minoritário de judeus até o início da Segunda Guerra Mundial. Apesar do movimento sionista já existir em teoria, Theodor Herzl foi considerado o fundador do sionismo político. O que é o sionismo político?
um movimento inspirado no nacionalismo alemão que pretendia estabelecer um Estado judaico na terra de Israel, buscando assim uma solução estadista para a questão judaica. A segunda Aliyah foi de 1904 a 1914. Cerca de 40 mil judeus se estabeleceram na Palestina. Tanto a primeira quanto a segunda onda de imigrantes foi principalmente de judeus ortodoxos. Porém, na segunda Aliyah também vieram alguns socialistas, que criaram o movimento kibbutz. O que é o kibbutz? Uma comunidade agrária coletiva israelita. A 2 de novembro de 1917, o ministro britânico das Relações Exteriores, Arthur Balfour, emitiu a chamada Declaração Balfour, que diz: o governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. A pedido de Edwin Samuel Montagu e de Lord Curzon, uma linha foi inserida na declaração, afirmando que seja claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas da Palestina, ou os direitos e estatutos políticos usufruídos pelos judeus em qualquer outro país. A Aliança Judaica, composta de voluntários sionistas, havia assistido os britânicos na conquista da Palestina. A utilização do termo ambíguo lar nacional assustou muito os árabes, e em 7 de novembro de 1918, o Reino Unido assinou com a França a Declaração Anglo-Francesa, declarando como objetivo comum a ambos os países a libertação final e completa dos povos que há muito vinham sendo oprimidos pelos turcos e ou estabelecimento de governos nacionais e administrações na Síria, Iraque e Palestina, cuja autoridade deriva do livre exercício da iniciativa e escolha por parte das populações indígenas. Porém, tem sempre um porém. No entanto, em 1919, no memorando governamental interno, Balfour declarou que não tinha nenhuma intenção de consultar os habitantes da Palestina sobre as suas aspirações, contrariando assim a Declaração de 1918 e a Declaração Balfour, na sua promessa de não prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas da Palestina. Bom, como vocês podem ver, e era esperado, a confusão se formou de novo. E a oposição árabe a este plano levou em 1920 a Palestina à formação da Organização Judaica, conhecida como Haganah, a defesa em hebraico. Em 1922, a Liga das Nações concedeu ao Reino Unido um mandato na Palestina. A população da área, neste momento, já era predominantemente muçulmana, enquanto na maior área urbana da região, Jerusalém era majoritariamente judaica. A terceira Aliyah, de 1919 a 1923, e a quarta Aliyah, de 1924 a 1929, trouxeram 100 mil judeus para a Palestina. A ascensão do nazismo na década de 1930 levou à quinta Aliyah, com um fluxo de 250 mil judeus. Esse fluxo provocou uma nova revolta árabe de 36 a 39 e levou os britânicos a conter a imigração. Os países de todo o mundo passaram a receber refugiados judeus fugidos do Holocausto, um movimento clandestino conhecido como Aliyah Bet, de volta para casa, foi então organizado para transportar judeus para a Palestina. No final da Segunda Guerra Mundial, os judeus já eram 33% da população palestina, contra 11% em 1922. No início de 1947, o governo britânico
percebendo o encargo político e econômico que estava surgindo com o conflito na Palestina, decidiu acabar com o mandato, declarando que era totalmente incapaz de chegar a uma solução aceitável para árabes e judeus. Daí para frente, o que é que você podia esperar? Como nós já comentamos, veio a criação do Estado de Israel, com o plano de partição da Palestina, havendo assim a divisão do país em dois estados, um árabe, que era a Palestina, e outro judeu, que era Israel, sendo que a cidade de Jerusalém teria o estatuto de cidade internacional, administrado pelas Nações Unidas, para evitar um possível conflito. Em maio de 1948, foi declarada a independência de Israel e tiveram início, então, vários conflitos. O início da Guerra Árabe-Israelense de 1948, após um ano de combates, o cessar-fogo foi declarado e uma fronteira temporária, conhecida como Linha Verde, então foi estabelecida. Os territórios anexados da Jordânia tornaram-se conhecidos como Cisjordânia e Jerusalém Oriental. O Egito assumiu o controle da faixa de Gaza. Cerca de 80% da população árabe fugiu do país. O destino dos refugiados palestinos de hoje é um grande ponto de discórdia no conflito israelo-palestino. Em retaliação, os governos de diversos países árabes e também muçulmanos iniciaram então uma política de perseguição e expulsão das populações judaicas, que resultou no êxodo de cerca de 700 mil pessoas, a maioria absorvida por Israel, entre o final da década de 1940 e o início da década de 1970. A população aumentara para 2 milhões em 1948 e 1958. Em 1956, Israel criou uma aliança secreta com o Reino Unido e a França, destinada a recapturar o Canal de Suez, que os egípcios tinham nacionalizado. Veio então a Guerra do Suez. Apesar da captura da Península do Sinai, Israel foi forçado a recuar devido à pressão dos Estados Unidos e da União Soviética, e em troca garantias de direitos marítimos de Israel no Mar Vermelho e no Canal. Em 1967, o Egito, a Síria e a Jordânia mandaram suas tropas até as fronteiras israelenses, expulsando as forças de paz da ONU e bloqueando o acesso de Israel ao Mar Vermelho. Israel viu essas ações como um conflito. Tem início a Guerra dos 6 Dias. Israel conseguiu uma vitória decisiva nesta guerra e capturou os territórios árabes da Cisjordânia, a faixa de Gaza, Península do Sinai e as colinas de Golã. Com o fracasso dos Estados Árabes da Guerra de 1967, surgiram as organizações não estatais do conflito, sendo a mais importante a Organização de Libertação da Palestina, a famosa OLP, com o lema "A luta armada como única forma de libertar a pátria". De 1960 ao início da década de 1970, os grupos palestinos lançaram uma onda de ataques contra alvos israelenses ao redor do mundo. Nós lembramos que o massacre de atletas israelitas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972 em Munique, na Alemanha. Israel reagiu, o que era natural, com a Operação Cólera de Deus, no decurso da qual os responsáveis pelo massacre de Munique foram encontrados e executados. Em 6 de outubro de 1973, no Yom Kippur, dia mais santo do calendário judaico, os exércitos do Egito e da Síria lançaram um ataque surpresa contra Israel. A guerra terminou em 26 de outubro, mais uma vez com o êxito israelense, que conseguiu repelir as forças egípcias e sírias, porém sofreu grandes perdas. O inquérito interno exonerou o governo israelense da responsabilidade pelo conflito, uma vez que ele tinha sido atacado. Porém, a insatisfação popular
forçou a então primeira-ministra Golda Meir a renunciar. Em 1977, foram grandes as conquistas da história política. O Egito, pela primeira vez, reconhece o Estado de Israel e assina o Acordo de Camp David. Era o Tratado de Paz Israel-Egito, quando então se negocia a possibilidade de uma autonomia para o povo palestino. Porém, o governo israelense encorajou assentamentos judeus no território da Cisjordânia, criando atritos com os palestinos que viviam nessas áreas, porque a área antigamente era totalmente palestina. Veio a Guerra do Líbano de 1982, quando Israel destrói então as bases da Organização de Libertação da Palestina, a OLP, que, em resposta, lançou mísseis revidando os ataques, o que era natural. Em 1991, mais de 1.000 pessoas foram mortas na Guerra do Golfo. Mas desta vez a OLP e os palestinos apoiaram os ataques lançados contra Israel por Saddam Hussein, numa provocação para a entrada de Israel na guerra. Em 1993 foi assinado o Tratado de Oslo entre Israel e a Autoridade Nacional Palestina, passando assim a ter o direito a autogovernar parte da Cisjordânia e a faixa de Gaza. Era uma tentativa de pôr fim ao terrorismo naquela região. Em 1994, a Jordânia assina um tratado de paz com Israel. Era o segundo país árabe a reconhecer a presença de Israel. Porém, os ataques suicidas dos palestinos continuaram ocorrendo, até o assassinato, em 1995, de Yitzhak Rabin, militante da extrema-direita judeu. Em 1990, Benjamin Netanyahu assinou o memorando White River, dando o controle da região do Hebron à Autoridade Nacional Palestina, Ehud Barak, eleito primeiro-ministro em 1999. Várias foram as tentativas de se chegar a um acordo de paz, mas nunca foi firmado. Os terroristas continuaram seus ataques a Israel. A Síria também chegou a declarar que tentaria um acordo com Israel mediado pela Turquia, mas não se concretizou. Em 2008, o cessar-fogo entre Hamas e Israel acabou após foguetes serem disparados a partir da faixa de Gaza, controlada pelo Hamas. Israel respondeu com uma série de intensos ataques aéreos. A 3 de janeiro de 2009, tropas israelitas entraram em Gaza, marcando o início de uma ofensiva terrestre. Em julho de 2014, houve outro conflito entre as forças militares de Israel e o Hamas na faixa de Gaza. A guerra, que durou quase 2 meses, matou mais de 2.000 pessoas, incluindo 70 israelenses. No dia 7 de outubro de 2023, o Hamas iniciou uma ofensiva ao sul de Israel, na fronteira com a faixa de Gaza. Eles reivindicam o ataque como sendo uma grande operação para a retomada do território. Em resposta, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou guerra contra o Hamas. E assim, até hoje, o conflito permanece sem solução. Hoje, temos brasileiros em Gaza que não conseguem sair. Vocês podem avaliar o quanto é difícil se tomar partido nessa questão. Ora um ataca, ora o outro ataca. O que eu quero deixar aqui é a seguinte mensagem: toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade. Assim eu encerro esse vídeo, esperando que vocês percebam o que foi exposto e possam tirar as suas próprias conclusões sobre o conflito. Eu fico por aqui, rezando para que a paz possa reinar entre os povos e que Jerusalém seja poupada no meio deste conflito. Comente, compartilhe com seus familiares e amigos e que Deus oriente os dirigentes de todos os países envolvidos ou não neste conflito.
Grande abraço a todos e até mais ver.